Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Cleiton Marques, eu sou graduando em Jurídica e Computação pela Universidade Federal do Rio Grande. Hoje, durante essa apresentação, eu vou falar um pouquinho do trabalho que eu venho desenvolvendo relacionado à avaliação dos efeitos de radiação em células SRAM. Esse trabalho ele vem sendo desenvolvido em parceria com o Roberto Almeida, sob a orientação da professora Cristina Menhart e do professor Paulo Butzin. Durante a apresentação desse trabalho, serão abordados os seguintes tópicos. Vou começar dando uma breve introdução sobre o assunto, falar um pouco sobre fase de radiação, dar alguns contextos sobre a questão das SRAMs, apresentar a metodologia desenvolvida no trabalho, os resultados encontrados e as conclusões. Iniciando então por uma breve introdução, sistemas computacionais têm como principal função o armazenamento e o processamento de dados. Esses dados eles são armazenados em sistemas digitais através de circuitos de memória. Bem, e quando falamos de circuitos de memória, existem três principais características que devem ser conciliadas: a capacidade de armazenamento, a velocidade e o custo de fabricação. Mesmo hoje em dia, é impossível extrair o máximo dessas características em um único tipo de memória. Por isso, utilizamos os conceitos da hierarquia de memória, onde para cada função específica dentro do nosso sistema, utilizamos uma tecnologia de memória diferente. Esse trabalho ele avalia memórias SRAM, que são circuitos normalmente utilizados na memória cache. Essas memórias elas têm uma alta performance, porém um alto custo de fabricação. A principal motivação desse trabalho é avaliar o grande impacto das tecnologias nanométricas sobre a sensibilidade e a confiabilidade das SRAMs. Com os avanços tecnológicos, os transistores vêm alcançando dimensões cada vez menores. Nos anos 2000, um chip continha cerca de 10 na 6, 10 na 7 transistores. Atualmente, esse valor chega a 10 na 9 transistores por chip. Isso significa que, na mesma área, hoje, existe um número muito maior de transistores. E essa redução na escala impacta em circuitos mais sensíveis a interferências com o ambiente externo. Por exemplo, quando uma partícula ionizada ela acaba colidindo com uma região do transistor, ela vai acabar gerando pares de elétron-lacuna na região da colisão. Se essa colisão for na junção PN inversamente polarizada do transistor, o transistor ele acaba coletando a carga depositada por essa partícula. Se essa carga absorvida exceder a carga crítica suportada pelo componente, ele apresentará um desvio de comportamento. Falando agora então das células SRAM que foram abordadas durante o desenvolvimento do trabalho, a gente trabalhou com a célula 6T, a mais utilizada, a mais convencional encontrada na indústria. A célula 8T, que foi baseada na célula 6T, porém possui um mecanismo dedicado aqui para a operação de leitura, onde ela acaba isolando os nodos internos de armazenamento. A célula 9T, que foi baseada na célula 8T, porém existem alguns ajustes na questão desse mecanismo para evitar a corrente de fuga. E a célula 8T, que é uma proposta de célula robusta a soft errors, né, falhas transientes, falhas de radiação. Além das topologias de célula que foram avaliadas, toda a estrutura desse RAM foi implementada, inclusive seus circuitos auxiliares que auxiliam no funcionamento das operações. Então aqui a gente teve como circuito de escrita, esse circuito ele foi utilizado tanto para as demais células quanto para a célula 8T. Já o circuito de pré-carga e amplificador de sinal eles necessitaram de algumas modificações, justamente porque a célula 8T ela tem por característica operar com uma pré-carga em ground, fazendo assim a necessidade de alguns ajustes, mas no conceito geral ainda é o mesmo circuito. Apresentando agora a metodologia que a gente utilizou, né, todo o nosso fluxo de projeto desse trabalho, a gente se baseou então em simulações elétricas, a gente utilizou o simulador NGSpice como ferramenta principal. A gente então, nas primeiras etapas, fez a descrição de todos os circuitos, de toda a arquitetura, utilizando um modelo preditivo de alta performance, BULC-CMOS de 16 nanômetros. A gente utilizou uma arquitetura de coluna, como eu já comentei, com 128 células de memória. Após todas as implementações, foi feita uma validação lógica dos componentes para ver se tudo estava funcionando corretamente. A partir da conclusão dessa etapa, a gente passou para a análise das características que a gente achou essenciais, né, da análise da SRAM, que foi a questão do atraso, dos tempos de atraso e do consumo energético, da tolerância a ruído, né, ou seja, a estabilidade das células, e a robustez aos efeitos de radiação, como ponto principal. Uh, Decidido então os métodos e criados os ambientes de análise, foram implementados scripts utilizando Python para poder automatizar as simulações, né? Porque dentro de cada simulação a gente tem um número muito grande de interações, principalmente quando a gente está avaliando os efeitos de radiação. E além disso, os scripts eles foram responsáveis por interpretar as saídas que o simulador gerava e trazer então para nós os tempos de atraso, a potência, né, ou a energia, e as margens de ruído estático, assim como o limiar de LED das células. Ainda dentro da metodologia, eu queria salientar como funciona a simulação das falhas de radiação dentro do nosso trabalho. Considerando então que a gente tem ali o evento físico da colisão da partícula com o dispositivo,
Esse evento ele vai ser o gatilho, né? Ele vai disparar o gatilho, vai ser o trigger, uma série de mecanismos que vão estar agindo naquela região da colisão. Dentro dessa região vai acabar surgindo um pulso de corrente, que ele pode ser descrito através dessas equações, né? Que seguindo o modelo analítico proposto por Mensager. Essas equações, então, elas podem ser associadas a um impulso de corrente através de uma simulação SPICE, que vai acabar implicando, né, na simulação do evento ali na colisão num dos nodos do nosso circuito. É assim que a gente está utilizando dentro do trabalho a simulação das fases de radiação. Falando agora dos resultados, podemos começar aqui pelos tempos de atraso. Percebemos que a célula 6T obteve o menor atraso de leitura, enquanto que a célula 8T apresentou o menor atraso de escrita. Os resultados de consumo energético apontaram a célula 8T como o menor consumo, enquanto que os resultados de estabilidade eles foram divididos em três características: as HSNMs, que são relacionadas à operação de hold, as RSNMs, a operação de read, e as WSNMs, a operação de write. Começando então pela operação de hold aqui, a gente consegue ver que todas as células tiveram um desempenho bem similar, mantiveram o mesmo nível de estabilidade. Quando avaliamos as RSNMs, né, relacionadas à operação de leitura, percebemos que a célula 6T teve uma grande perca de estabilidade nessa operação, sendo um ponto bem crítico dessa célula a ser considerado. Quando a gente avaliamos as WSNMs, todas as células tiveram um resultado bem similar também, porém a célula 8T conseguiu um ganho bem significativo em relação às demais, configurando essa célula como a célula mais tolerante ao ruído dentre as topologias que a gente avaliou. Olhando agora os resultados de LED threshold das células, esses resultados são divididos em duas características, de 0 para 1, onde o nodo que foi incidida a partícula ele estava armazenando valor lógico 0, e esse valor ele é forçado a 1 devido aos efeitos dessa partícula. Ou 1 para 0, quando o nodo está armazenando valor lógico 1, e o mesmo é forçado a 0 pelos efeitos da partícula. Então, dentro dessas duas características, a gente consegue perceber aqui que, dentre as topologias de célula, a célula 8T, considerando o pior caso, ela foi a célula mais robusta, enquanto que nos circuitos auxiliares, se considerarmos também o pior caso do circuito de leitura, a gente consegue então dizer que o circuito de escrita ele teve um melhor desempenho. Como conclusão do trabalho, então, temos que a célula 6T apresentou o menor atraso de leitura e também é a célula que possui o menor número de transistores dentro das topologias que a gente tem avaliado dentro do trabalho. Como ponto negativo, temos a sua margem de ruído durante a leitura, que mostrou que ela tem uma grande perca de estabilidade durante essa operação. A célula 8T apresentou o menor atraso de escrita, assim como o menor consumo energético, mesmo possuindo um número de transistores maior que a célula 6T. Isso acontece justamente porque ela tem esse mecanismo que isola os nodos internos durante a operação de leitura, permitindo com que não haja gasto de energia para manter os valores armazenados enquanto os nodos estão conectados com as bitlines. Um ponto a se notar é que ela já tem um número maior de transistores em comparação com a 6T. A célula 9T ela teve resultados bem similares da célula 8T, entretanto ela não apresentou a melhor característica em nenhuma dos pontos que foram avaliados aqui dentro do trabalho. Ela também possui o maior número de transistores dentre as células que a gente avaliou aqui no trabalho. A célula 8T ela apresentou um ótimo isolamento, né, dependendo do arranjo dos valores que ela estava armazenando, os seus transistores ficaram totalmente isolados das falhas de radiação. Ela apresentou também o melhor desempenho dentro das margens de ruído, possuiu a melhor estabilidade, e ela também apresentou total imunidade às falhas de radiação em metade das simulações a que ela foi submetida. Como ponto negativo, temos que seus tempos de atraso, tanto de escrita quanto de leitura, foram os maiores, e o seu consumo energético também foi muito maior em relação às demais topologias. Ela também ocupa uma área um pouco maior em relação à célula 6T. Falando agora com relação aos circuitos auxiliares, o circuito de escrita ele apresentou a maior robustez, considerando o pior caso. O circuito de pré-carga ele apresentou o menor número de nodos sensíveis, porém, quando as falhas afetam esse circuito, elas afetam ambas as operações, visto que ele é utilizado em todas as operações. O circuito amplificador de sinal ele apresentou falhas que podem causar apenas erros de leitura, o que é algo preocupante também, mas acaba não alterando o valor armazenado dentro da célula. Porém, ele possui a maior sensibilidade e ele também possui o maior número de nodos sensíveis que podem acabar afetando o desempenho do nosso sistema. Então, esse trabalho ele demonstrou as características fundamentais relacionadas aos atrasos, estabilidade e consumo energético das topologias, mostrou também as cargas críticas e LED threshold de todas as células avaliadas, e conseguiu demonstrar o aumento da sensibilidade das SRAMs conforme se avança com a redução do nodo tecnológico, além dos efeitos de propagação de falhas de radiação nos circuitos auxiliares para os nodos internos de armazenamento. Então é isso. Agradeço a todos pela atenção. Nesse momento eu fico aberto às perguntas.